Eu não gosto muito de PowerPoint, eu gosto de falar, mas eu vou aproveitar essa oportunidade para dedicar 10 minutos apenas a alguns números que, nesse momento, me parecem relevantes ressaltar. Talvez uma ou outra pessoa aqui fique chateada comigo, porque a maneira de você organizar os números também tem o seu papel na apresentação. Então, de maneira como você organiza, você mostra um quadro, mesmo sendo fiel à matemática, você pode mostrar um quadro de um jeito ou de outro, a partir do momento que você toma a decisão de jogar a luz sobre um problema. Eu acho que já no terceiro ano aqui de ministério, eu acho que deveria fazer esse tipo de apresentação. Vou ficar aqui um pouco mais para cá, para poder enxergar a tela, que é o seguinte, ó, eu quis mostrar aqui como é que foi o comportamento do primário nos anos do presidente Michel Temer. Eu não vou adjetivar nada aqui, eu só vou falar de dados e dados substantivos. Aqui é a PILOA, a proposta de lei orçamentária encaminhada pelo governo Temer para o primeiro ano do governo Bolsonaro. A PILOA encaminhada pelo governo Temer, depois de 3 anos, era de 1,9 praticamente por cento do PIB de déficit primário. E o executado no primeiro ano do governo Bolsonaro foi um déficit de 1,3% do PIB de déficit primário. Então, 1,9 foi a PILOA encaminhada, 1,3 foi o que foi executado. Por favor, para frente. Um dos maiores problemas que nós tivemos, que só foi um efeito diferido no tempo do que aconteceu no governo Temer, foi a chamada tese do século. A tese do século, ela teve 2 efeitos, e aqui eu estou mostrando um efeito apenas. O primeiro efeito foi a redução da base de cálculo do PIS/COFINS. Você tirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Com isso, a arrecadação anual ela caiu em torno de 1% do PIB de queda de arrecadação. Agora, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com a queda de arrecadação. Tem a ver com a compensação que foi feita, porque a medida retroagiu 5 anos. Isso aqui são as compensações acumuladas apenas de 2019 a 2024. Não foi perda de arrecadação, repito, foi compensação. Além de pagar menos imposto, eu tive que abater o PIS/COFINS recolhido durante 5 anos do imposto corrente. Se somar os 2 efeitos, nós estamos falando de um tombo de mais de R$1 trilhão de perda de arrecadação. Eu estimo que 10% do PIB da nossa dívida pública seja uma consequência dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5 no placar. Por um voto, 10% do PIB a mais de dívida pública. Pode seguir, por favor? Aqui é o governo Bolsonaro, aquele 1,3 que vocês viram, e aqui o resultado de 2022, 0,5% de superávit. Só que o 0,5% de superávit, ele teve, ele é consequência de 3 medidas tomadas no último ano. A venda da Eletrobras, quase 30 bilhões, a receita de dividendos da Petrobras, por ocasião da venda de subsidiárias, que nós não temos mais para vender, são mais 35, então só aqui nós estamos falando de 60 bilhões, e mais 15 bi de calote nos precatórios, que foi justamente a PEC do calote que foi aprovada no ano anterior. Se você levar em conta todas essas questões, esse 0,5% se transforma em alguma coisa num déficit de 0,3%. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é a PILOA que foi encaminhada. A PILOA encaminhada em 2020, para 2023, ela já contava com um déficit reconhecido de 0,6% do PIB. Então, ele caía de meio positivo
oficial, né, para 0,6 negativo no ano seguinte. Mas se você levar em consideração que você ia ter que pagar o calote de 24, então pagamento excedente de precatórios, 44, compensação dos estados pela redução do CMS combustível, 19, que nós pagamos em março de 2023, e a evolução do BPC, você, na verdade, você teria que ter uma piloa de 1,8% do PIB de déficit para honrar aquilo que já estava contratado. Aquilo que já estava contratado. Então, vamos seguir. O que nós tivemos nesse período foi uma erosão das receitas, com base no que eu falei. Pode seguir. Aqui nós tivemos algumas mudanças, alguns dribles no teto de gasto, que estão considerados nessa planilha. Pode seguir. Aqui são duas coisas importantes, que são despesas que foram executadas nesse governo, mas foram contratadas no governo anterior. Então, você não consegue escapar de despesa contratada até 2022. Um deles foi a mudança das regras em 2021, das regras de elegibilidade do BPC. Se as regras de 2021 não tivessem mudado, nós teríamos um BPC hoje de alguma coisa em torno de 93 bilhões de reais, já considerado o aumento do salário mínimo. Como houve essa mudança de regras de elegibilidade, nós estamos saindo de 67, 70 bilhões entre 21 e 22 para 131 bilhões no ano que vem, com as novas regras de elegibilidade. Isso aqui não é gasto do governo Lula. Do ponto de vista contábil, somos nós que estamos gastando, mas nós estamos honrando uma despesa que foi contratada em 2021 e da qual nós não conseguimos sair. O outro problema que foi contratado, seguindo, é a contratação do novo Fundeb. Vocês estão falando com a pessoa que criou o Fundeb. Eu criei o Fundeb como ministro da Educação com 10% da receita da educação por parte da União. Isso já foi um enorme avanço. Em 2021, isso foi alterado para 23% da receita da educação. Quer dizer, o Fundeb foi multiplicado por 2,5 vezes, praticamente, o que gerou uma contratação em 2021 de uma despesa cuja diferença aqui é de quase 40 bilhões de reais. Então, se você somar BPC mais Fundeb, você está falando de mais de 70 bilhões de reais que foram contratados em 2021, pela mudança dos critérios de elegibilidade do BPC e pela mudança da emenda constitucional do Fundeb. Pode seguir? Bom, tudo somado, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que, do ponto de vista de receita, nós estamos atingindo uma receita parecida com a de 2022 e ainda aquém do período em que nós tínhamos superávit primário. Se você pegar a receita como proporção do PIB entre 2011 e 2013, portanto, de 15 anos atrás, isso aqui estava em torno de 18,8% do PIB. Hoje está 18,6%. Né? No ano de 2022 foi 18,4%. Em 2019 foi 18,2%. Então, nós não estamos longe da média histórica saudável. Lembrando que nós contratamos muita despesa nesse período, como eu acabei de salientar. E a despesa? Se você pegar a despesa, pode passar, por favor? A despesa, que estava na casa de 19%, 19,5% do PIB, deu esse pico aqui por causa da pandemia, no ano de 2022, ela foi de 18% do PIB, e aqui eu coloquei só o calote de precatório para chegar no que era mesmo a despesa. Então, com os 15 bi de calote, você teria uma despesa de 18,1% do PIB em 2022. A despesa, ela vai ser em 2026 alguma coisa em torno de 18,8%. Aí você vai falar, bom, cresceu 0,7%. Só que 0,5%
0,5% do PIB dos 18,8% é BPC e Fundeb. Ou seja, esse 0,5% aqui não foi contratado agora, foi contratado em 2021. Se você descontar dos 18,8% o que foi contratado em 2021, você tem 18,3%, que comparando com 18,1%, é 0,2% do PIB a mais. Então, eu estou falando isso, e já vou voltar aqui que eu terminei. O que a gente quer é o bem do Brasil. E para conseguir atingir esse objetivo, nós precisamos tratar com muita seriedade aquilo que foi contratado, quando que foi contratado, quanto que era a arrecadação como proporção do PIB no momento em que nós tínhamos superávit, quanto que é o gasto como proporção do PIB hoje, por que ele atingiu esse patamar, porque aí para nós, para o próximo governo, para a gente ter uma eleição bacana no ano que vem, uma eleição decente, com propostas, com ideias, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o que é real. Aqui não tem nenhum número da minha cabeça. Todos aqui são números oficiais, inclusive a maioria deles calculado pelo Banco Central. Então, não tem aqui... E é uma maneira de apresentar, obviamente, há outras. Se você pedir para um economista que tem reservas em relação ao governo, o que é absolutamente democrático, e a maioria dos que se manifestam publicamente tem reservas em relação ao governo, eles vão apresentar esses números talvez de outras maneiras. Como eu nunca vejo os números da Fazenda expressos nos jornais, eu resolvi aproveitar essa oportunidade para dizer como eu vejo a situação, quais os compromissos que eu assumi, qual é o trabalho que eu procurei fazer. Porque eu quero sair desse cargo do mesmo jeito que eu saí de todos os cargos que eu ocupei, como ministro da Fazenda, como prefeito de São Paulo, e eu quero sair podendo encontrar vocês em qualquer circunstância e podendo conversar sobre o Brasil, sobre o melhor caminho para o nosso país, sobre como melhorar o grau de investimento, como melhorar o volume de investimento, como melhorar as contas públicas, como fazer o dinheiro chegar em quem precisa, como ter um pouco mais de justiça tributária, num país tão desigual como o nosso, que devia seguir chamando a nossa atenção. Nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Eu queria poder conversar com naturalidade, saindo desse clima tenso que o país ainda vive, e poder se debruçar sobre uma coisa que interessa a todos nós, que é deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, de um país melhor. Há divergências, há debate, tudo isso é muito saudável. Felizmente, nós estamos numa democracia no Brasil que todo mundo pode falar o que quiser. A Paulista tem 40 mil para um lado, 40 mil para o outro, os jornais recebem artigos de todo mundo, ninguém é censurado, todo mundo fala o que quer, e é bom que seja assim. Mas eu quis, André, nessa, não sei se última ou penúltima oportunidade que eu tenho aqui de falar com vocês, apresentar a minha versão do trabalho que a minha equipe e eu fizemos, e fizemos com zelo pelo Brasil, com amor por esse país. Se erramos, acertamos, a história vai dizer, mas foi feito com muita tenacidade, foi feito com muita vontade. E eu acho que nós vamos colher os frutos desse trabalho, que não está completo, porque nunca estará completo o trabalho de condução da economia. Sempre vai ter tarefa pela frente. Mas eu acho que nós temos uma situação e que nós temos uma oportunidade de, ainda com algumas tarefas a cumprir, difíceis de organizar politicamente, porque não é só a técnica que preside o Ministério da Fazenda. Você tem um Congresso, você tem um Judiciário, você tem a sociedade, tem muitos atores para você formular e conduzir a política econômica. Mas eu acredito que o trabalho que foi realizado é um trabalho que foi feito de muito boa fé, que eu queria apresentar para vocês e agradecer nesse momento. Muito obrigado.